Será que a história de um clube de futebol pode, na verdade, nos contar algo muito maior sobre o mundo? Sabe? Sobre identidade, sobre o que une uma comunidade e sobre aquela eterna briga entre a paixão e os números. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas duas almas de um gigante francês, o AS Saint-Étienne. E para a gente começar a entender essa história, o ponto de partida não é o gramado, não. É uma ideia. A ideia de que o futebol é muito, mas muito mais do que só um jogo. Ele funciona quase como uma lente de aumento, sabe? Um jeito de enxergar e entender a sociedade. E bem no centro dessa análise está um conceito-chave, o fato social total. Parece complicado, né? Mas a ideia é simples. Pensa num fenômeno que de uma vez só consegue refletir tudo de uma sociedade. A economia, a política, as relações, tudo. E o futebol, por essa ótica, é exatamente isso. Ele escancara as estruturas mais profundas do nosso mundo. Ok, então com essa ideia na cabeça, bora viajar no tempo. Vamos lá para a França dos anos 70, para conhecer a história que transformou o Saint-Étienne num verdadeiro mito. Vamos conhecer a lenda dos verdes. E o ponto crucial é este aqui. Aquele time não era só um bando de jogador bom de bola. Eles eram vistos como os eternos representantes da classe operária. A cidade de Saint-Étienne era um polo industrial, sabe? E o time ali no campo era o espelho do orgulho, da identidade de toda uma comunidade trabalhadora. E que time era aquele, hein? Sob o comando do técnico Robert Herbin, eles simplesmente dominaram a França. A sequência é absurda, olha só. Em 74, levaram a Liga e a Copa. Em 75, fizeram de novo, dobradinha outra vez. E em 76, tricampeões da Liga. Era uma dinastia, sem brincadeira. Mas não era só sobre ganhar, entende? Era sobre como eles ganhavam. O estilo de jogo era marcante. Um futebol de posse de bola, super técnico, com ataques o tempo todo pelas pontas. Era um jogo bonito de se ver, que encantou não só a França, mas a Europa inteira. E toda a lenda tem seus heróis, claro. No gol, o iugoslavo Ivan Kurkovics, um paredão. Na zaga, a elegância de Osvaldo Piazza e Christian Lopes. No meio, a inteligência pura do capitão Jean-Michel Larquet. E lá na frente, o terror das defesas com os irmãos Révely e a grande estrela Dominique Rocheteau, que ficou conhecido como o Anjo Verde. Esses caras viraram ídolos eternos. E aí, em 1976, essa jornada épica levou o time ao seu ponto máximo. A final da Copa dos Campeões da Europa, o jogo mais importante da história do clube. E o adversário? Nada mais, nada menos que o poderoso Bayern de Munique de Franz Beckenbauer. Só que o sonho, bom, ele acabou da forma mais cruel. Uma bola na trave, chances perdidas e no fim um único gol de Franz Roth para o Bayern. Uma derrota de 1-0. Foi heróico, mas doeu. Uma derrota de cortar o coração. E talvez por isso mesmo, essa derrota trágica tenha ajudado a selacar sempre o status de lenda romântica daquele time. Agora, respira fundo. A gente vai dar um salto de quase 50 anos direto para o presente. Vamos deixar a glória e a nostalgia lá atrás para entrar no mundo frio dos dados. Bem-vindos à era da máquina de transferências. É um choque de realidade. A nova realidade do clube pode ser resumida em um único número. Esse é o balanço de transferências do clube para a temporada atual. Um saldo negativo de 22 milhões de euros. Traduzindo, o clube está gastando muito mais grana para trazer gente nova do que lucrando com a venda de jogadores. E se a gente quebrar esses números, a diferença fica ainda mais gritante. Foram gastos quase 28 milhões de euros em contratações, enquanto as vendas renderam menos de 6 milhões. A lógica mudou completamente. Não é mais sobre revelar e vender, mas sim sobre comprar para tentar competir. E quem são esses jogadores? Lembra daquele time que era a cara da cidade, identidade local? Pois é, olha só a composição do elenco hoje. Mais da metade, 55,2%, são estrangeiros. O clube virou uma entidade global, um reflexo perfeito do nosso tempo. Assim como o time dos anos 70 era um reflexo do tempo dele. E talvez o dado mais chocante seja esse aqui, o volume de mudanças. Numa única temporada, foram 22 jogadores chegando e 20 saindo, um total de 42 transações. Aquela estabilidade de um elenco cheio de ídolos deu lugar a um entre-sai frenético, constante. Então, o que a gente tem na mão são duas imagens completamente diferentes do mesmo clube. De um lado, a lenda romântica. Do outro, a máquina pragmática do futebol moderno. Vamos colocar essas duas realidades lado a lado para entender como elas convivem
E aqui, o contraste é explícito. De um lado, a lenda, identidade local, um núcleo de ídolos que ficava por anos, um time movido a paixão e glória. Do outro, a máquina. Um elenco globalizado, 42 trocas de jogadores numa temporada, um balanço negativo de 22 milhões de euros. É um negócio moderno. E isso também é um fato social total, que reflete a globalização e o poder do dinheiro no mundo de hoje. Tudo isso nos leva à questão final. A história do Saint-Étienne é, no fundo, a história de muitos clubes hoje em dia. Então a pergunta que fica no ar é, entre a glória inesquecível do passado e os números implacáveis do presente, onde é que fica, afinal, a alma de um clube de futebol?